Fala galera, hoje é dia de A Queda do Morcego. É uma história da DC Comics, escrita por muita gente. Só que a queda durou 2 anos e foi lançada em várias revistas do Batman na época. Foi lançado no ano de 1993. Sim, o mesmo ano da morte do Superman. Nessa época existia uma crise nas indústrias dos quadrinhos e as vendas iam de mal a pior. Então a DC começou a chamar a atenção mudando o status de vários dos super-heróis. O que acabou fazendo as vendas crescerem, né? Foi nesse tempo que o Superman morreu, que o Aquaman perdeu a mão, que o Lanterna Verde virou um vilão e que aconteceu a queda do morcego. Resumindo, é uma das histórias mais marcantes do Batman, onde finalmente surgiu um vilão que foi capaz de derrotar ele. Mas para começar a história, vocês têm que conhecer quem é esse vilão. O nome dele é Bane, é um cara extremamente forte e inteligente, além de ser um ótimo estrategista. Ele não é só mais um daqueles caras brutamontes, cheio de músculo e nada de cérebro. Muito pelo contrário, ele é tão inteligente quanto o próprio Batman. Além da sua força natural, ele usa um derivado de uma droga chamada Venom, ou em português, veneno, onde ele manda doses dessa toxina direto para o cérebro dele, deixando ele ainda mais forte e mais rápido. Ele controla essa toxina por um equipamento no braço dele que ele manda por tubos acoplados na máscara que vão direto para o cérebro. É para isso que serve a máscara dele. A ilha de Santa Prisca, no Caribe, há alguns anos atrás sofreu um golpe de estado e muita gente foi torturada e presa. Uma dessas pessoas que foi presa foi uma mulher grávida, que acabou dando à luz ao seu filho dentro dessa prisão. Pela lei da prisão, os filhos homens são condenados a cumprir a pena pelos crimes dos pais. Então o Bane nasceu e cresceu ali, sem conhecer o mundo e condenado à prisão perpétua. Algum tempo depois, a mãe dele morreu e ele ficou sozinho na prisão, tendo que aprender a sobreviver. Os mortos ali, eles não eram enterrados, eles eram jogados no mar para servir de alimento aos tubarões. Com 8 anos ele matou um cara que queria abusar dele e a partir daí a vida dele mudou. Ele começou a ser muito mais violento e perigoso. Ele tinha visões de que ele ia ser um conquistador e que o único medo que poderia impedir ele se manifestava na figura de um morcego. Como o diretor do presídio não gostava dele, por causa dessa violência acabaram mandando ele para uma cela meio diferente, um fosso, que seria mais ou menos uma solitária, onde a maré subia toda noite e ele quase morria afogado, onde ele não tinha alimento e ele tinha que comer ratos e peixes que chegavam com a subida da maré. Ele ficou ali por 10 anos e quando foram ver, ele tinha sobrevivido todo esse tempo, o que acabou tornando ele uma lenda dentro da prisão. Com isso ele ganhou seguidores e entre eles um que se chamava Pássaro. O Pássaro ensinou o Bane a ler e ele conseguia vários livros para ele dentro da prisão. Com isso ele foi ficando cada vez mais preparado mentalmente, enquanto ele preparava também o seu corpo fisicamente. Um dia, o Pássaro comenta sobre a cidade que ele vivia, Gotham, e como eram as coisas lá, e quem comandava a cidade ali era o Batman. O Bane se interessa por isso e diz que um dia ele vai comandar essa cidade e destruir esse morcego que comanda pelo medo. E ele começou a ficar obsessivo por esse tal morcego de Gotham. Com o tempo, a força que ele tinha acabou chamando a atenção e por isso ele foi levado para ser cobaia de um experimento com a droga veneno. Apesar de ter sobrevivido, ele se fingiu de morto, onde ele conseguiu sobreviver e nadar até a costa. Dali, ele voltou para a ilha e fez uma rebelião soltando os presos e matando o diretor. Ele acaba indo então para Gotham com 3 comparsas que ajudavam ele na prisão. O Pássaro, o Trog e o Zumbi. Mas por causa dos experimentos, agora ele era viciado na toxina Venom. Outro personagem que vocês têm que conhecer antes de ir para a queda do morcego é o Azrael. Ele foi apresentado pouco tempo antes de começar essa saga e ele foi introduzido na revista A Espada de Azrael. O Azrael ele vem de um grupo de assassinos que foram criados pela Ordem de São Dumas para
cumprir a vontade de Deus. Ele seria um anjo da vingança. O primeiro Azrael acabou morrendo depois de um combate, mas antes de morrer ele encontrou seu filho, o Jean-Paul Valley, que era um rapaz muito inteligente e bem educado. Ele deixou dinheiro e uma localização na Suíça para o filho e até a Ordem de São Dumas, que lá ele ia entender o que estava acontecendo. Quando ele chegou lá, ele encontrou um anão que acabou meio que ativando a personalidade de Azrael nele. Foi revelado então que ele estava sendo treinado para ser o próximo Azrael desde criança. Ele era meio que hipnotizado e inconscientemente ele já tinha aprendido a lutar e a se defender. O nome desse processo é O Sistema. Logo depois disso, ele conhece o Batman e acaba tendo um desacordo no começo, mas logo depois eles acabam se entendendo, já que o Jean-Paul não é violento como o pai dele era, e ele rejeita as atitudes da Ordem de São Dumas. E isso acaba fazendo com que ele e o Batman se tornem amigos. Ele acabou conhecendo a identidade do Batman nessa época e a partir daí ele foi para Gotham trabalhar nas empresas Wayne. Nesse meio tempo ele começou a ser treinado pelo Robin, amando do Batman, o que fez o Azrael evoluir como artista marcial. Nessa época o Robin era o Tim Drake. Todo mundo devidamente apresentado, é hora de ir para a história, então senta aí. Senta que lá vem a história. Um dia em Gotham, o Bane resolve atacar alguns chefes do crime para perguntar sobre o Batman, e ele mata esses caras para atrair ele. Quando o Batman aparece, o Bane sabe que ele não seria capaz de derrotar ele assim, em plena forma física. Então ele fica só analisando e estudando os movimentos dele. O Batman entra em confronto com alguns outros bandidos tentando investigar a morte desses criminosos e o Bane percebe que ele não mata. Isso deixou ele ainda mais curioso sobre aquela pessoa. Os dois acabam se confrontando e eles têm uma conversa ali e o Bane ameaça o Batman dizendo que um dia vai fazer ele implorar por piedade e ele vai embora. Só que para conseguir derrotar o Batman, o Bane vai precisar estudar esse cara que acabou despertando muito interesse nele. Ele passa muito tempo fazendo isso, observando o Batman nas lutas, na forma de pensar, na forma de agir. O problema é que o Batman começou a apresentar sinais de esgotamento físico, psicológico e de estresse muito elevado, e isso foi deixando ele cada vez pior, a ponto de chegar alguns dias que ele mal conseguia ficar em pé. Ele foi obrigado a procurar uma médica, a doutora Chandra, que inclusive ela era a médica que tratava do pai do Tim Drake também, mas as atividades como Batman não deixavam ele descansar, né? Em vários momentos, o Robin tinha que assumir o combate ao crime e ele chamava o Azrael para ajudar. Eles começaram a formar uma dupla de heróis quando o Batman não conseguia nem se levantar e eles acabam se tornando bons amigos. O problema é que às vezes, no meio das lutas, o Azrael ele perdia um pouco o controle, ele ficava violento demais, mas eles entendiam que isso seria uma consequência do sistema que transformou ele em Azrael. O Bane acaba descobrindo que o Batman é na verdade Bruce Wayne. De tanto estudar ele, na hora que ele vê o Bruce, ele já sabe na hora que aquele cara é o Batman. Inclusive, um desses dias que o Bruce não consegue nem se levantar, o Robin pede ajuda do Azrael e dá a roupa do Batman para ele se passar pelo herói para enfrentar o Crocodilo. Mas quando eles encontram o Bane, ele percebe na hora que aquele cara não é o verdadeiro Batman. O Bane aproveita então o estado de cansaço do Batman para piorar a situação dele, não só fisicamente como mentalmente também. E ele vai até o Asilo Arkham, onde tinha vários psicopatas e vilões. O Bane explode uma parte do asilo, causando uma rebelião ali dentro, fazendo com que vários dos prisioneiros consigam fugir. Isso faz com que o Batman tenha que ir atrás de cada um deles, mesmo que ele está num momento frágil e completamente fatigado, ele se viu obrigado a enfrentar em sequência grande parte dos seus maiores vilões. Aqui mostra toda essa busca dele pelos vilões. São tipo historinhas curtas em que o vilão está fazendo as suas maldades já, o Batman vai lá, enfrenta e vence. Acontece isso aqui com o Chapeleiro Louco, com o Amígdala, o Ventríloco e o Saz.
Depois disso, tem uma batalha contra o Vagalume, que está colocando fogo na cidade, e contra a Era Venenosa, enquanto o Robin captura o Charada. Eles conseguem prender de volta todos eles. Os únicos que eles derrotam, mas eles não conseguem prender na verdade, é o Coringa e o Espantalho. Eles fizeram uma parceria e sequestraram o prefeito, e o Batman acaba salvando eles, mas não consegue capturar os vilões. O Robin tentava ajudar ele, mas várias vezes o Batman não aceitava ajuda, porque ele falava que nem ele, nem o Azrael, eles não estavam tão preparados assim. E esse pensamento ele tem principalmente pelo que aconteceu com o segundo Robin, o Jason Todd, que tinha sido morto pelo Coringa há algum tempo atrás. Ele estava obcecado em descobrir quem era aquele tal de Bane e o que ele queria. O Batman ficou obcecado também em capturar todos os vilões à solta em Gotham. Isso foi cada vez mais acabando com o corpo dele. E ele sabia que quem tinha feito aquilo era o Bane, só que ele não sabia o porquê. Todas essas batalhas aconteceram em pouquíssimo tempo, praticamente sem parar para descansar ou para dormir. Depois de salvar o prefeito, no caminho para a mansão Wayne, ele encontra os 3 companheiros do Bane. Primeiro ele enfrenta o Trog, depois ele acaba encontrando o Zumbi e por último o Pássaro. O Batman conseguiu derrotar todos eles, o que acaba deixando ele no limite do cansaço. Ele está completamente esgotado. E na hora que ele chega na mansão Wayne, ele encontra o Alfred caído, desmaiado. E quando ele vê, o Bane tá lá dentro da mansão, sabendo que o Bruce Wayne é o Batman. Nessa hora começa a bater um desespero nele ali, mas mesmo assim o Bruce diz que ele vai dar um basta nessa situação e ele vai enfrentar o Bane. Mas na forma física atual do Bruce, ele toma uma surra, ele mal consegue se defender, o Bane faz e desfaz o que quiser. Eles levam essa luta até a Batcaverna, ele é completamente espancado quase até a morte. Por fim, o Bane, ao invés de matar o Batman, ele diz que se o Batman morrer, acaba a dor e a agonia dele. Então o Bane quer humilhar o Batman, fazer ele passar vergonha mesmo. Ele pega o Batman, levanta e numa cena clássica das HQs, ele quebra a coluna dele, deixando ele paraplégico. O Bane ainda pega o corpo do Batman quase sem vida e leva até o alto de um prédio no centro de Gotham e mostra que ele derrotou o símbolo da justiça da cidade, que ele é agora quem manda em Gotham, e joga o Batman na rua quase morto. Ele não só venceu, como destruiu o Batman. Nessa hora, o Alfred já tinha pedido ajuda do Robin e do Azrael, e eles se disfarçam de médicos e levam o corpo do Batman até a Batcaverna. Lá, o Alfred começa a tratar o Bruce, que está em coma, mas aos poucos ele vai se recuperando, só que ele ainda tem que ficar numa cadeira de rodas, já que agora ele não tem mais o movimento das pernas. Eles pedem ajuda para a doutora Shondra, falando que o Bruce teve um acidente de carro, que se levasse ele para um hospital ia cair na mídia, o que faria as ações das empresas Wayne despencar. Por isso eles levaram ele ali para a mansão e tudo mais. Ela acaba não acreditando muito, mas beleza, começa a tratar ele mesmo assim. O problema é que nesse meio tempo o crime em Gotham disparou, já que não existia mais um Batman para cuidar das coisas ali. O Robin percebe que em Gotham precisa existir um Batman, que só a figura dele pode manter as coisas em ordem. Então o Bruce fala pro Robin que ele tem razão e pede para deixar o Azrael como Batman, mas ordenando que ele não enfrentasse o Bane por enquanto. Ele preferiu chamar o Jean Paul Valley do que o Dick Grayson como substituto, que é o primeiro Robin, seria ideal para seguir o manto, né? Mas o Batman sabe que ele tem as suas responsabilidades agora como Asa Noturna, cuidando de outra cidade e sendo líder dos Titãs. O Robin sempre acompanha o Jean Paul como sendo o novo Batman, mas ele começa a ser meio agressivo demais. Parece que tipo, o manto do Batman subiu na cabeça dele e ele trata tudo com extrema violência, é teimoso, é imprudente, o Robin não aprova isso, mas ele acaba não contando pro Batman por enquanto. Inclusive chega um momento que o Robin até abandona o Jean Paul, porque ele não aceita mais as atitudes dele. O Jean Paul, ele ignora o pedido do Bruce e ele vai atrás do Bane.
No primeiro encontro deles, pode-se dizer que a luta ficou empatada, e o Bane sabendo que aquele ali era um impostor e não o Batman original. O Jean Paul já tinha criado um tipo de luva, meio que garra, que ele adicionou no uniforme, e agora ele acabou modificando totalmente o uniforme do Batman, deixando ele meio parecido com um tipo de armadura, e ele decidiu enfrentar o Bane pela segunda vez. Nesse novo encontro, o Jean Paul ele tá em plena forma física, com uma nova armadura, e no meio da luta ele quebra a máscara do Bane, o que acaba deixando ele sem o veneno. Isso acaba deixando ele mais fraco e com um tipo de uma abstinência. E mesmo assim, a luta ainda é muito dura, mas o Jean Paul acaba saindo como vitorioso. E no fim, ele luta com tanta violência que parece que ele vai matar o Bane. Mas tem muita gente assistindo ali em volta, inclusive o Robin tá torcendo para que ele não fizesse isso. Para que ele se controlasse e tivesse um pouco mais dos princípios que o Batman tem. E antes do último golpe, o Jean Paul para e fala que ele não vai matar o Bane e leva ele preso. O Robin aparece depois pro Jean Paul e fala que ainda não gosta do jeito que ele age, das atitudes dele, mas que ele fez por merecer o manto do Batman, sendo o uniforme velho ou novo. Desse jeito, deixando o Jean Paul atuar como sendo o novo Batman até a recuperação do Bruce. E é desse jeito que acaba a história. A minha opinião sobre essa história aqui é muito parecida com a da morte do Superman. Ela é legal sim, mas não é nada fantástico, sabe? Claro que na época foi muito mais impactante ver aquele cara gigantesco derrotando o Batman de um jeito tão bem arquitetado. Mas o decorrer da história acaba cansando um pouco na leitura. Tem muita perseguição de vilões menores que vai acabando te enjoando um pouco. Mas a queda do morcego mesmo, a edição da quebra dele é fenomenal essa edição. A arte aqui é boa, não é nada fantástico, mas pra se pensar na época ainda que foi feita, é muito boa sim, tá? Depois da queda, tem mais 2 arcos que completam a saga como um todo. Seria primeiro a Cruzada, onde mostra o tempo que o Azrael atuou como Batman, e depois a volta do Bruce Wayne. Essa versão que eu tenho aqui é a versão americana, em inglês, então vocês não vão encontrar por aqui tão fácil assim. Talvez no site da Amazon vocês consigam importar. Existiu um encadernado da Panini há muito tempo atrás que trazia até a quebra do Batman. Ficou faltando lançar o resto, mas isso é muito velho já. Tá faltando uma republicação disso aqui no Brasil, urgente. Mas para quem queria conhecer a história, tá aqui. O terceiro filme da trilogia do Christopher Nolan, O Cavaleiro das Trevas Ressurge, é baseada nessa HQ, inclusive recriando mais ou menos a cena da quebra dele. Eu vou deixar o link dessa história aqui na descrição desse vídeo, como eu sempre faço, para quem quiser ler essa HQ em formato digital. E vai ter também o link para a loja Pano de Vela, dá uma passada lá para ver camiseta, almofada, máscara de dormir, chaveiro e um monte de outros produtos relacionados a super-heróis. E lembra do cupom de desconto do Nerd All Stars, que na hora da compra te dá 5% de desconto em todo o site. Então é isso, se você ainda não é um inscrito, clica aqui embaixo no botão vermelho de se inscrever, deixa o seu like se você gostou desse vídeo, deixa o seu comentário falando o que você achou dessa história, me segue lá no Instagram para ficar por dentro das novidades. Muito obrigado, valeu e até mais.